Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus por estarmos aqui hoje e termos a oportunidade de um com os outros compartilhar do amor de Deus, da graça de Deus e aprender um pouquinho mais. E levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida, um pouquinho de Jesus que nós aprendemos aqui, um com os outros. Amém, irmãos? Antes de trazer a reflexão, eu quero fazer uma breve oração com os irmãos. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos, nos encontrarmos, para juntos vivermos um pouco da comunhão em Cristo, aprender da sua palavra, do seu evangelho. Que teu Espírito Santo flua no meio de nós, em nosso coração, em nosso ser, e que o nosso coração seja a terra boa, a terra fértil, ao qual a sua palavra é semeada, é plantada e cresce, frutifica e gera vida, e vida em abundância em Jesus Cristo. Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós vamos iniciar lendo um texto que está em João, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém, irmãos? Março e abril, né? A proposta é falarmos sobre adoração, né? E a pergunta básica, eu acho, que é: quem nós adoramos? Pergunta básica, né? E também simples, né, de responder. Só que eu pensei assim, que a percepção que nós temos de Deus diz quem ou o que nós realmente adoramos. Então já essa pergunta, quem nós adoramos, já deixa de ser um pouco simples a resposta. Porque depende da percepção que eu tenho de Deus, e essa percepção diz quem ou o que realmente eu estou adorando. Essa percepção, esse olhar que eu tenho. É comum um entendimento de um Deus zangado, ou um Deus dengoso, que precisa de ser bajulado, que precisa de que lhe faça algo
para que a sua ira se aplaque, para que a sua ira cesse contra o homem. É como um entendimento assim que o homem erra, e neste erro, nesse tropeço do homem, Deus que está lá em cima, Ele se zanga, fica nervoso, fica irado, sai raio dos olhos. Se ele apontar o dedo, fulano, ciclano é fulminado. Por sua vez, o homem, na tentativa de aplacar a ira desse Deus, oferece sacrifícios, sejam eles quais forem, na intenção de bajular este Deus, na intenção de massagear o ego desse Deus zangado, desse Deus dengoso, desse Deus melindroso, que basta um olhar torto que tira ele do sério. Então o homem, para aplacar a ira desse Deus, oferece sacrifícios, seja ele quais forem, na intenção de obter o favor desse Deus. Isso é tão enraizado na alma, no entendimento comum a respeito de Deus, que um dia trouxeram até Jesus um cego de nascença. Nasceu cego. E os discípulos logo perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou para esse rapaz, para esse homem nascer cego? Os pais deles pecaram? Ele pecou e é por isso que ele nasceu cego? Bom, para pecar tem que nascer primeiro, então não foi por causa do pecado dele. Mas tem esse entendimento que as mazelas, que as desgraças, que tudo que possa acontecer de mal na vida do ser humano é a consequência de um Deus zangado, de um Deus irado, de um Deus cujo dos olhos sai raio, cujo quando abre a boca sai trovão. Por que Jesus, esse homem, nasceu cego? Os pais deles pecaram, ele pecou. Jesus falou: não, meus filhos, aprenda uma coisa: coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas, e coisas boas acontecem na vida de pessoas ruins. Os pais deles não pecaram, nem ele, mas isso aconteceu para que se manifeste hoje a glória de Deus, para que no Filho o Pai seja glorificado. E Jesus vai e cura aquele cego e ele volta para casa enxergando. A percepção que nós temos de Deus diz quem ou o que realmente nós adoramos. E nesse fluxo, nesse entendimento do Deus zangado, as religiões propõem sacrifícios financeiros, sacrifícios físicos, sacrifícios de várias espécies. Toda proposta de qualquer religião, seja até no meio evangélico, toda proposta de que eu tenho que fazer sacrifícios para aplacar a ira de Deus, ou alcançar o favor divino, quer dizer que essas pessoas, essas religiões, esses grupos ainda não reconheceram como suficiente, como absoluto e como definitivo a obra redentora de Jesus Cristo. Qualquer religião que propõe sacrifícios para agradar a Deus, ou obter o seu favor, ou para aplacar a sua ira, ainda não reconheceu
como suficiente, absoluto e definitivo a obra de Jesus ao nascer, ao viver, ao morrer, ao ressuscitar, a ascender aos céus e a promessa de um dia nos buscar e nos levar para junto do Pai. Irmãos, eles esquecem de um detalhe: nós não somos consumidos por Deus por causa da sua misericórdia, é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos fritados, consumidos, fulminados. É porque a toda manhã que o sol nasce, se renova a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Essa é a razão. Se nós formos infiéis, Deus, Ele permanece fiel. Fiel a quê? Fiel ao seu amor por nós, ao qual Ele não pode negar, porque o seu amor foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Então, se formos infiéis a Deus, Ele permanece fiel. Fiel a quê? Ao seu amor por nós. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar amor, porque Ele é amor. É por causa disso, irmãos, que até um dia os discípulos tiveram essa consciência, dizendo assim: a quem nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna, Jesus? É por causa disso que eu não tenho outro a quem seguir. É por causa disso que eu não tenho outro a quem me render, a jogar por terra todas as minhas barreiras e resistências. É por causa disso que eu não tenho outro a quem adorar e a quem obedecer, senão a Jesus, o Filho de Deus. Então a percepção que eu tenho de Deus diz quem ou que realmente eu adoro, ou nós adoramos. Então, quem nós adoramos? A religião, ela traz uma percepção centralizada das possíveis formas de adorar a Deus. Olha como é sutil a coisa. Essa semana, a minha filha perguntou para mim: pai, por que nós cultuamos ou vamos à igreja aos domingos e não no sábado? Minha resposta, eu tentei ser o mais simples, a resposta que eu dei a ela, e aos irmãos eu vou dar a mesma resposta e estender um pouco mais o entendimento. Eu respondi assim: filha, não importa os dias que acontecem os cultos nas igrejas ou nos templos religiosos. O dia que acontecem os cultos não tem relevância alguma. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, quinta ou sexta. O dia não tem relevância. E completei dizendo que o verdadeiro culto a Deus, ou a verdadeira adoração a Deus, acontece dentro de cada um de nós. Aqui eu respondi isso para ela. O verdadeiro culto, a verdadeira adoração acontece aqui, em mim, em você. Agora eu estendo. Os dias são irrelevantes por quê? Se é sábado ou se é domingo. Porque o tempo só existe para nós.
O tempo só existe para mim e para você, que estamos nesse plano físico, nesse plano humano, nesse plano terrestre. Para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno. Para Deus não existe o vai ser, ou eu fui, ou eu vou ser. Para Deus só existe Ele é. Para nós, os dias são importantes, porque por Ele nós contamos a nossa vida. Não é lindo você sentar com o vovô, com a vovó, e ele conta aquelas histórias, né? De que as coisas aconteceram no tempo deles, e de como o seu pai era, sua mãe era, né? Não é gostoso? Você senta ali e ouve aquelas histórias. O tempo é para mim, o tempo é para você. Então o dia que acontece, ou a hora que acontece, é totalmente irrelevante no sentido da relação com Deus, porque para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno, e um dia nós conheceremos essa eternidade também, porque lá não terá mais tempo, é eternidade com Ele. Então é irrelevante os dias, se é sábado, se é domingo ou qualquer outro dia. O culto verdadeiro, ou a adoração verdadeira, ou o que Paulo chama de, em Romanos 12, culto racional, né? É aquele que a gente se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ler um pouquinho? Romanos 12, do versículo 1 ao 21, mas eu vou falando aqui, explicando um pouco cada texto, cada parte do texto. Porque o culto racional é aquele que a gente se dispõe a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus, a viver como Ele viveu. Isso é um culto a Deus. Romanos 12, vamos ler primeiro o versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O seu corpo é um culto racional. Aí eu fiquei perguntando, eu sempre me perguntei, culto racional, culto racional, culto racional. Se fala tanto, né? Mas às vezes o entendimento fica tão vago. Pelo menos é a percepção que eu tinha. Aí eu fui ler o resto do texto, o capítulo 12 inteiro. Ele dá uma pincelada, ele dá uma luz do que pode ser o culto racional. Aí no versículo 3, 4 e 5, ele fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então olha só, ninguém pense de você mesmo além do que convém, mas pense com moderação. No linguajar bem popular mesmo, bem chulo, não tem um peito de pombo, que é aquela pessoa, né, orgulhosa, pensa que está acima de todo mundo, ou que sabe mais que todo mundo,
ou algo do tipo. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Aí eu me viajo por um texto da Bíblia, que Jesus chama os 12 discípulos, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí tem um, que é o mais atrevidinho de todos, Pedro fala: não, Jesus, vai lavar meu pé não. Jesus fala: fica quietinho ali, que eu estou te ensinando que a gente veio para servir, não para ser servido. Aí Pedro, exagerado: então lava meu corpo inteiro, Jesus. Jesus, de uma forma simbólica, mostrou que o Filho do Homem, que nós devemos ser humildes e reconhecer essa codependência. Irmãos, no Evangelho não tem eu, no Evangelho só tem nós. É verdade. Na vida com Cristo não tem eu. O eu não existe. Só tem nós. Tem o uns aos outros. E foi o que Paulo falou. Nós somos muitos membros individualmente, mas fazemos parte de um só corpo. Um depende de alguma forma do outro. Um serve o outro de alguma forma. Seja ela qual for, e as maneiras são inúmeras, ilimitadas, o céu é o limite. Mas a ideia é: não pense ninguém além do que convém de si mesmo, mas pense com moderação. Isso é o culto racional, o apresentar-se em sacrifício vivo. Aí continuando, versículo 9: o amor não seja fingido. O amor não seja fingido. O amor tem que ser verdadeiro. Fingimento não cabe na adoração a Deus. Fingimento não cabe em relações saudáveis em Cristo. Fingimento não cabe. Beijinho, para identificar quem é Jesus, para depois Jesus ser preso, não cabe no Evangelho. É o amor não fingido, é verdade. Só existe espaço para a verdade, seja ela qual for. Se a minha verdade hoje não é muito boa, por favor, irmãos, me ajude, para que nos dias que virão, a minha verdade seja uma verdade saudável, boa. Porque às vezes, naquele dia, todo mundo tem um dia de trevas, irmãos. Ninguém vive nas nuvens assim, qual é o aqui na cabeça. Isso aí não existe. Às vezes, naquele dia, no meu dia de trevas, a minha verdade não é a verdade compatível com Cristo. Mas por favor, me ajude, para que nos dias que virão, essa verdade seja transformada. Isso só é possível com amor não fingido. Vamos seguir, irmãos. Versículo 9: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui eu vou dar espaço para a sua imaginação. Aborreça o mal, faça vista grossa, não, ou melhor, não se alegre com o mal, não se simpatize com o mal, não se atraia pelo mal, mas se apegue ao bem. Parece uma palavra tão, Ô Jonathan, eu sei isso aqui, eu estou careca de saber isso. Mas a gente esquece com muita facilidade essas coisas. Vira as costas. Às vezes a gente esquece. Aborrecer o mal, se apega ao bem. E nos dias que estão vindo,
está fácil é se apegar ao mal. Existe uma atração para isso. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí de novo ele volta. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal. Às vezes é difícil ter essa percepção de amor fraternal, porque nem todas as famílias têm boas relações entre os componentes da família. Às vezes tem irmão que parece que não é do teu sangue, né? Não pode ser que ser humano é do meu sangue, porque fazer o que ele faz não cabe, né? Dentro dessa caixa da família. Então às vezes é difícil para algumas pessoas entender essa questão do amor fraternal, que é o amor de irmão. É o amor de irmão. É isso que Paulo está falando. Ame cordialmente uns aos outros com amor de irmão. Ele não é do teu sangue, ele não saiu da mesma barriga que você, mas ame ele como se fosse. É complicado, mas ame ele como se fosse, preferindo uns aos outros em honra. Vamos continuar. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vagaroso no cuidado pode ser aquele entendimento assim. Chega até você uma questão complicada, uma questão, você orar, para você interceder, para você pôr a mão e ajudar. Aí você fala assim: mas o problema não é eu, não estou nem aí. Cada um no seu quadrado. A pessoa vagarosa no cuidado, que de alguma forma ela podia dar ao menos a atenção. Porque às vezes quem te traz um problema não está querendo dinheiro. Às vezes não, ainda que a pessoa está precisa. Mas ela quer ao menos que você ouça ela, ou que o seu ombro seja um ombro que ela possa chorar. Um dia eu já precisei de um ombro assim e não tive, e aposto que você também já teve situações de precisar de um ombro assim e não teve, porque no modo geral as pessoas são vagarosas no cuidado uns com os outros, porque a vida é cheia, a vida é corrida, a vida é difícil, a vida não é fácil para ninguém. Mas Paulo fala: apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Continuando, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se alegrar na esperança, e não sei com quem que eu estava falando esses dias, se alegrar na esperança aqui, qual esperança é essa que ele se refere? É a esperança da vida eterna, ou do retorno de Cristo, ou do arrebatamento, ou do dia que Jesus vai nos levar para a morada que agora Ele está nos preparando junto ao Pai. Então alegrai-vos na esperança, nessa esperança de que um dia seremos tirados daqui, dessa terra ao qual somos peregrinos, forasteiros de passagem nós estamos, e a nossa esperança é essa, que um dia vamos estar com Ele, junto ao Pai. Então ele fala: alegrai-vos na esperança, porque, irmãos, eu vejo que essa consciência está em falta.
essa consciência está em falta. As pessoas não estão esperando que Jesus vai voltar na sua geração. As pessoas não estão esperando. A maioria, eu vou falar, vou até ser generoso, 70% não está esperando que Jesus volte na sua geração. 70%. Aí Jesus fala em Mateus capítulo 24, que aquele dia vai ser como os dias de Noé. Se casam, se separam, comem, bebem, vivem, e aquele dia vai vir como o dilúvio, vai pegar o povo despreparado, ou vai ser como o ladrão que vem à meia-noite, todo mundo está dormindo tranquilo, naquele sono zen, naquele sono profundo, e vem o ladrão, saqueia a casa e mata todo mundo. Ninguém está esperando. Poucos estão se alegrando na esperança da eternidade, porque a percepção que eu tenho de Deus diz quem ou que realmente eu adoro. Alegrai-vos, e é um processo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se você não se alegra na esperança, provavelmente você também não vai ser paciente na tribulação. E para que orar? Para que eu vou perseverar na oração? É um efeito dominó. Então ele fala, se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Aí o versículo 13. Comunicai uns aos outros, ou com os santos, que aqui fala, as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Mais ou menos o que quer dizer não ser vagaroso no cuidado, ser hospitaleiro. Está pronto para receber, está pronto para acolher. É bom acolher e é bom ser acolhido. E a vida é assim, irmãos. Hoje eu acolho e amanhã eu estou precisando que alguém me acolha. Então hoje eu planto acolhendo, e amanhã eu colho sendo acolhido. Você planta e recebe. Por isso tem uma pergunta que um pastor muito conhecido fez, é assim, tudo volta, isso te consola ou te perturba? Tudo na vida volta para você. Isso te consola ou te perturba? É que você pensava nisso. Continuando, versículo 14. Abençoai o que vos persegue. Aí ele repete: abençoai e não amaldiçoeis. Alguém está te perseguindo, seja lá como for, ou de que maneira seja, ou o motivo seja lá qual for também, não amaldiçoa, abençoa. Aí Paulo fala: abençoa, não amaldiçoa. Abençoa e não amaldiçoa. Continuando, versículo 15, Romanos 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Isso é você ter a sensibilidade, né? De que quando a pessoa está alegre, feliz, seja lá por qual motivo, entra na onda. A alegria contagia, não é, irmãos? A alegria contagia. Às vezes você chega na rodinha, o pessoal está rindo, você nem sabe por que estão rindo, mas você está rindo junto também. Se alegra, né? Entra nesse fluxo. E se por acaso alguém chorar, não seja duro o suficiente para não se sensibilizar.
ou como Jesus falou na parábola do bom samaritano, né? Não seja o levita ou o sacerdote que viu o samaritano lá, que viu o homem meio morto e passou de lado, né? Nos sensibilizou, mas ainda bem que não foi comigo, ainda bem que não sou eu que estou chorando, aleluia, glória a Deus. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16: sede unânimes entre vós, não cobiceis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não seja sábio, ou não sejais sábios em vós mesmos. Seja unânime entre vós, quer dizer que haja concordância entre nós. Não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual. É impossível isso. A não ser que a gente entre numa matriz, espeta um cabo no nosso cérebro e joga a programação dentro de nós. Mas mesmo assim, sempre tem um bug. Todo programa tem um bug. Trabalhei 10 anos. Sempre tem uma vírgula errada lá que estraga o programa. É assim. Então, pensar igual ninguém vai pensar. E Deus me livre, irmãos, de vocês pensarem igual a mim, amém? E Deus me livre de eu pensar igual a você. Mas em nós sempre haverá uma concordância. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Reino dividido, a casa dividida não vai para frente. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui eu vou abrir um parênteses. Não seja sábio em nós mesmos, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque é assim. Depois de um tempo que, principalmente quando o assunto é religião, é Deus, é evangelho, ou coisa do tipo, desse meio, a gente tem que tomar um cuidado assim para não pensar que a gente já sabe o suficiente. Eu sempre pratico um exercício. Quando todo mundo vem falar comigo de qualquer assunto, se eu souber um pouquinho, eu não falo, eu sei. Eu não falo. Eu sei. Eu sei. Não. É um exercício que eu tomei para mim, irmãos. É coisa minha, é uma particularidade minha que eu estou abrindo para vocês. Qualquer assunto, principalmente os relacionados à fé, a Deus, a Jesus, a Bíblia, ou coisa do tipo. Quando vem falar comigo, e eu tenho algum tipo de conhecimento, eu não falo, eu sei. Eu sei. Não, eu ouço. Eu falo, não, eu vou ouvir, eu ouço. Eu sento ali, espiritualmente, emocionalmente, eu me sento aos pés daquela pessoa e deixo ela falar. Porque de alguma coisa que ela vai falar, ainda que alguma coisa eu saiba, ela vai acrescentar na minha vida. E toda construção ou percepção a respeito de Deus ou da fé não vem do além. Tipo, acordei, agora estou sabendo que Jesus é isso, que Jesus é... Não. Todo conhecimento, toda percepção a respeito de Deus é uma construção coletiva. É uns aos outros. Então não seja sábio em si mesmo. Versículo 17. A ninguém torneis por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, no que estiver em você, ou no que depender de você, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, uma coisa que eu me preocupo é o quanto se fala de amor e o quanto nós vivemos o amor. Porque o amor está na boca de todo mundo, parece agora, né? Principalmente do movimento evangélico cristão, dos que falam de Jesus. É amor para cá, é muito amor. Fala muito, nossa, é uma maravilha. É uma falação de amor que é uma maravilha. Mas não vamos ver mesmo. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Porque às vezes parece que o amor com que nós exercemos é um amor justiceiro. É um amor que a gente paga. E às vezes paga na mesma moeda. E quando a gente vem para a Bíblia, parece uma tolice, parece uma utopia. Esse amor que é apresentado por Jesus parece que é um negócio que não dá para se viver, porque está fora de todo o conceito, de tudo que se vê com nossos olhos na sociedade. Porque onde já se viu, se o meu inimigo tiver fome, se aquele que me maltratou, se aquele que me humilhou, se aquele que me machucou, se aquele que me feriu tiver fome, como eu vou dar para ele de comer? E se ele tiver sede, como eu vou dar para ele de beber? Se ele tiver frio, como eu vou dar uma vestimenta para ele? Se ele estiver doente, como eu vou visitar ele? Se o meu inimigo me feriu, me maltratou, me humilhou, me machucou, me colocou no chão como um monte de merda, como? É difícil. E é nisso que eu fico pensando às vezes. E fica aqui, irmãos, essa parte, ou essa mensagem como um desabafo. Porque é muito amor falado, mas o amor que a gente pratica às vezes é um amor justiceiro, né? Não, se ele fez, Deus lhe pague. Nossa, a esperança é essa, né? Deus lhe pague. Tudo que você fez para mim, Deus te faça em dobro. Né? Ninguém torneis por mal. Se for possível, no que tiver ao seu alcance, segue a paz com todos. Não se vingue. Dá lugar à ira. Ou seja, a ira está aqui, ó. Dá lugar para ela, deixa ela aqui, ó. Fica aí, tá? Tô indo. Dá lugar para ela. A ira quer sentar aí no teu lugar, aí, ó. Não fica resistindo. Não, esse lugar é meu. Não, levanta, fica aí. Vai, toma, eu vou cuidar da minha vida aqui, que eu tenho mais o que fazer. Não se vive, não. Se tiver fome, dá o de comer. Se tiver sede, dá de beber. Não te deixes vencer pelo mal. Me ajude a construir essa frase, que eu não me lembro muito bem desse ditado. É mais ou menos assim: se eu não posso com ele, me junto a ele, né? Mais ou menos assim? Que fala? Né? Então, se eu não posso com o mal, então eu me junto com ele. Então, não se deixe vencer pelo mal, não. Mas se vence o mal com o bem. Irmãos, olha o que é
prestar um culto racional a Deus. A percepção que eu tenho de Deus diz quem ou que realmente eu adoro na minha vida. Então a pergunta é: quem nós adoramos? Quem estamos cultuando em nossas vidas? Continuando. Temos que ter a percepção de Deus a partir de Jesus. Foi o que nós lemos em João capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou indo lá para o Pai preparar morada, para onde eu estiver, vós estejais também. Porque se vocês me conhecem, discípulos, vocês conhecem o Pai. Se vocês me veem, discípulos, vocês estão vendo o Pai. Aí vem Filipe e fala: Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus fala: eu estou tanto tempo com vocês, estou quase 3 anos aqui com vocês andando, já andei sobre as águas, já me transfigurei no monte, já multipliquei o pão e peixe, já perdoei os pecados daqueles que estão enfermos, já curei os doentes, a mulher adúltera já veio até mim, expulsei 7 demônios dela, perdoei ela. Eu estou tanto tempo com vocês e vocês estão me perguntando onde está o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Quem ouve a mim ouve o Pai que me enviou, porque eu falo as palavras de mim mesmo. Eu falo as palavras que o Pai me enviou a falar. A nossa percepção a respeito de Deus parte de Jesus. Se tem hoje, irmãos, muitos modelos de grupos evangélicos, neopentecostal, protestante, que mais? Pentecostal, luterano, wesleyano, sei lá o que mais, e vai longe a lista. Você tem muitos modelos, entendimentos ou fluxos de entendimentos que foram úteis à sua época e contribuíram para chegar até hoje o conhecimento de Cristo. Mas embora esses modelos funcionem ou trazem a questão do evangelismo, a nossa percepção não é a partir do protestante, não é a partir do neopentecostal, ou do pentecostal, ou do luterano, ou de cada uma dessas pessoas que com seus dons serviram o corpo de Cristo, e glória a Deus pela vida dessas pessoas que iniciaram esses trabalhos. Mas toda a percepção que nós temos a respeito de Deus parte de Jesus Cristo, não de nenhum movimento, não de nenhum movimento. Eu vejo no Facebook, eu sou meio chato nessas coisas. Conferência fulano de tal, vem participar desse movimento. Mais um movimento, não aguento mais. Mais um movimento. Eu só quero um movimento. Um movimento em que Cristo é suficiente, absoluto, e a sua obra é eterna e não precisa de mais nada. É esse movimento que eu quero. Que Jesus é o centro, de que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O movimento que Jesus é o Verbo que se fez carne, é Deus vindo e se fazendo como um de nós, levando nossos pecados na cruz, na promessa de nos levar para o céu. É movimento demais. E perdoe o desabafo. Você vê isso no Facebook, você vê isso no Instagram, você vê isso no YouTube. Embora todos esses movimentos, inclusive o nosso aqui, contribua para a edificação do corpo de Cristo, e glória a Deus por isso,
Esse ano, em agosto, setembro, né? Faz 10 anos que eu estou aqui com os irmãos. Um tempinho já, né? Vocês já me conhecem, né? Então você sabe meu jeitão. Não se assuste. Os irmãos já não se assustam mais comigo. Com o jeito que eu falo, do jeito que eu me expresso, né? Já está acostumado. E glória a Deus por esse trabalho. Que começou em 85, 84? 86. Não, eu tinha 1 ano de idade quando começou esse trabalho. É uma bênção. E glória a Deus. Os irmãos que eu falo mais sabem disso. Só glória, só agradeço. Mas toda percepção a respeito de Deus parte daqui, de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Vou tentar acelerar aqui. Jesus, Ele veio nos ensinar a perceber Deus como Pai. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, é o Sermão da Montanha. É um ensinamento maravilhoso para nossas vidas. Chega em casa, lê, na semana lê e continua lendo. Várias vezes, se você puder. Leia o Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus. E Jesus, Ele usa por diversas vezes a expressão vosso Pai, teu Pai. E Jesus ensina o Sermão da Montanha, ensina aqueles princípios da palavra, ensina os valores do reino de Deus, se dirigindo às pessoas, se dirigindo aos discípulos, dizendo: olha, é o vosso Pai celestial, é o teu Pai. Inclusive na oração do Pai Nosso, qual que é a primeira palavra? Pai Nosso. Então a percepção que Jesus traz de Deus para nós é Deus, é a paternidade de Deus, é Deus Pai. Aí parece que é um negócio assim, tá bom, é Deus Pai aí. O negócio é profundo, porque quando eu paro para pensar a questão da paternidade, e a mente vai longe às vezes, é o seguinte: o filho herda tudo do pai. As coisas boas do filho normal, que é carnal, né? O seu filho, minha filha, herda tudo do pai. Quando a semente lá é plantada, né? E tem a fecundação, ali está a herança daquele ser que vai nascer. Ela herda tudo do pai, coisa boa e coisa ruim também. Herda tudo. Está no DNA, né? É imutável, ninguém muda isso. Ninguém muda, é uma construção de Deus. Quem vai explicar como a gestação acontece, os ossos nascem dentro da barriga da mãe e sai aquela criança? Quem vai explicar isso? É uma loucura, só Deus mesmo para fazer. Mas ali, no DNA, vem as coisas boas e ruins. Parte do pai e parte da mãe está naquele ser. Ninguém pode mudar. Então, quando eu penso, Deus é o meu Pai, e em Cristo nós somos gerados, esse Filho de Deus, nós somos gerados como filhos de Deus, e Deus passa a ser meu Pai, quer dizer que em mim é semeado o mesmo DNA de Deus. Eu me torno a imagem de Deus na terra, a semelhança de Deus na terra. Para alguns é loucura, no sentido, como eu disse em Romanos, fazer tudo aquilo. Jonas, é impossível servir a Deus como em Romanos capítulo 12. É difícil, é complicado, não é para mim, não é humano isso. Pois bem, quando você é gerado pela palavra, brota em você, se mistura em você o DNA divino. E aí começa esse processo, que é o processo da santificação, ou da redenção, onde eu morro
e eu nasço, eu ressurjo, eu ressuscito para Cristo. Por isso Jesus falou, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, ou seja, tem que ter esse DNA divino, é o vosso Pai Celestial. Então Jesus trouxe essa percepção, dizendo: vosso Pai, você é filho gerado por Deus. O mundo não vai conseguir amar as pessoas como eu amei, mas vocês, gerados pela palavra, com o DNA divino em vocês, com o Espírito Santo que vem do céu, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir fazer a vontade do Pai que me enviou. Porque agora Deus é o Pai de vocês. Você está sendo gerado pela essa palavra divina que mortifica esse pecado. Não nos torna infalíveis, não. Se um dia eu chegar zangado e falar para você não gostar, é assim mesmo, me perdoa. E vice-versa, né? Jesus trouxe essa percepção, Deus como Pai. E até no Mateus capítulo 7, ele faz um comparativo do cuidado de Deus por nós. Aí ele fala assim, Mateus 7, 9 e 11: e qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, pecadores, humanos, falhos, temperamentais, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aqui é o Pai, é o cuidado de Deus. Ele faz um comparativo, né? Eu, Pai, você, pai e mãe, sendo mal, sabe dar coisas boas ao seu filho. Quem tem essa oportunidade de ter uma relação saudável com pai e mãe, o pai pode ser pobre, pode morar na casa de barro, ele vai dar dentro da realidade dele coisas boas aos seus filhos, ainda que por algum motivo não seja o suficiente para a sua existência, mas a motivação dele sempre é boa. Aí Jesus fala: olha, se a gente é assim, imagina o Pai Celestial que cuida de nós, que perdoa, que chama a atenção, que puxa a orelha. Ô Jonathan, não é por aí não. Aí dá aquela quebradinha, você, opa, deixa eu voltar para cá, pois, né? Porque Deus, sendo Pai, Ele exorta aquele que Ele ama, ou repreende aquele que Ele ama. Sim, às vezes Deus vai falar não, é não, é não. Eu lembro de uma vez, irmão, parece ser bom esse exemplo. Mas eu estava doido para comprar uma bateria para uma igreja. Doido. Eu falei: não, tem que ter uma bateria essa igreja que eu estou. Pastor de uma igreja não tinha bateria lá. Eu falei: não, eu vou comprar. Eu vou. Nem se eu parcelar em 10 vezes, eu vou. Irmãos, eu falo para você, eu acho que eu fui umas 10 vezes na loja tentar comprar, não comprei. Aí depois, naquela comunidade que fazia parte, sobreveio uma desgraça imensa ali, não sei se nem vou falar isso desgraça, né? Mas sobreveio um acontecimento lá, e por fim a igreja fechou as portas. E eu que estava lá do outro lado de São Paulo, voltei para esse lado de cá, e voltei com a mão na frente e outra atrás, nem tem onde morar. Aí eu pensei, se eu tivesse comprado aquela bateria, eu estava lascado para pagar. Então, às vezes Deus vai falar não mesmo, até para aquilo que você acha que é bom, né? Deus vai falar não, Ele repreende aquele que Ele ama.
E glória a Deus que Ele repreende, que é sinal que Ele ama. Então Jesus trouxe essa percepção. Deus, vosso Pai, teu Pai. Porque a percepção que temos de Deus diz quem ou que realmente nós adoramos. Para terminar, toda percepção a respeito de Deus tem que passar por um filtro. Toda percepção que eu e você tem de Deus tem que passar por um filtro. Qual é esse filtro, Jonas? Lá vem você falar de amor de novo. É, o amor. Toda percepção que eu tenho de Deus tem que passar pelo filtro do amor. Se não passar por esse filtro, essa percepção não é saudável. Essa percepção, esse entendimento que eu tenho de Deus, se não passar pelo filtro do amor, não é saudável, não é divino, não é inspirado por Deus. Por que, Jonas? Vamos ouvir o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 13. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Olha, esse texto é tão conhecido que até o Renato Russo fez música com ele. Legião Urbana. Por isso eu falo, o amor está na boca de todo mundo, né? Mas devia estar aqui, ó, na mão, nas voltas, nas atitudes. Mas está na boca de todo mundo. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ao sacrifício, né? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Me aproveitaria, seu proveito. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tem prazer na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui está um negócio que a gente não entende, irmãos. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui ele está falando, como Paulo fala assim, lá em Coríntios, né? Eu estou nessa carne aqui, ó. Essa carne é corrupta, mas vai vir um momento que essa carne vai se transformar em um corpo incorruptível. Aí Paulo está falando de uma situação que é do arrebatamento, que os vivos terão o seu corpo transformados em um corpo de glória, os mortos ressuscitarão e terão o seu corpo transformados em um corpo de glória, e se encontrarão com Cristo nos ares e vão para a eternidade. Então ele diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com essas coisas de menino. Porque agora
enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, irmãos, permanece a fé e eu adoro. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Amém, irmãos? Orar pela sua família, orar por você, pelo seu coração. Orem pelos outros. Você também ora por mim, que eu estou precisando. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas, Deus. Eu não me canso de falar isso. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas. Que a sua glória, Pai, se manifeste na vida de cada um de nós, porque nós queremos cultuar a Ti, servir a Ti, apresentar ao Senhor o nosso corpo, a nossa vida, como um culto verdadeiro, como um culto em espírito e em verdade ao Senhor. Nós queremos ser gerados pela Tua Palavra, gerados em Cristo, para sermos Seus filhos, a Tua imagem, a Tua semelhança, meu Deus. Nós queremos ter a percepção, Pai, a percepção do Senhor nosso Deus, como nosso Pai Celestial. Venha o Teu Espírito sobre nós, e que dentro de nós venha esse clamor do Espírito, dessa paternidade, desse cuidado do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso ser, sobre a nossa existência, Deus. Faça parte da nossa existência nesta terra. Para nós não faz sentido, Deus, existir sem que o Senhor participe e faça parte de nós. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida, se só o Senhor é a esperança que nós precisamos, se só o Senhor tem a palavra de vida, a palavra de consolo, de cura, de prosperidade, de restauração, a palavra de amor, a palavra de acolhimento, Deus. Venha sobre nós a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, Pai. Que possamos ter a percepção do Senhor, aprender sobre o amor, porque quem não ama não conhece a Deus. Pode conhecer a teologia, pode conhecer a sistemática, pode conhecer os textos, mas quem não ama não Te conhece. Não deixe o amor se esfriar em nossos corações, Pai. Eu estou aqui de passagem, eu não quero ficar aqui não, Senhor. Somos peregrinos nessa terra, meu lugar, nosso lugar é do Seu lado, onde Jesus agora nos prepara a morada, Pai. Então não deixe em nós se esfriar o amor, porque Deus é amor, o Senhor é amor, a Tua essência é amor. Aleluia, Senhor, derrama a Sua graça sobre o Seu povo, sobre as nossas vidas. O Senhor sabe o que cada um precisa. Antes que a palavra saia da nossa boca, Você já sabe o que nós vamos falar, Pai. Então cuida da família de cada um que está aqui. Cuida do emprego. O que está desempregado, o Senhor ajude a arrumar emprego. Cuida da saúde, Deus. Nós precisamos de saúde para trabalhar,
para cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar, para cuidar um dos outros. Nós precisamos de saúde para servir essa nossa comunidade de fé. É por isso que nós estamos aqui, Deus, para servir uns aos outros com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Para nos dar saúde, saúde para a nossa família, para o nosso lar. Às vezes, Deus, tem pessoas que se apresentam como nossos inimigos, ainda que não temos dentro de nós nada contra elas, mas parece que alguém tem algo contra nós. Então nós oramos sim, Deus, pelos nossos inimigos, seja eles quais forem, essas pessoas que por alguma razão se levantam como inimigos contra nós. Manifesta a tua graça, a tua glória, nós abençoamos em nome de Jesus. Nós abençoamos os nossos inimigos em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Pai, glórias ao teu nome, Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito, a tua graça, a tua glória, o teu amor. Que sejamos gerados pela sua palavra, nascer de novo, vivos, ressurretos em Cristo. Que essa percepção seja a nossa percepção a respeito de Ti, nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Te agradecemos, Jesus. Amém. Amém.